Olá pessoal, bom dia e uma ótima semana para todos nós, que Deus nos abençoe. Eu amanheci dia com a garganta meio ruim, se eu der umas rateadas aqui, vocês me desculpem, mas está tranquilo. Pessoal, eu poderia hoje falar aqui sobre alguns assuntos politicamente falando, como eu sempre falo aqui, mas diretamente da política não, porque está muita mesmice, falando muito desse rolo do Vocário com rachadão, mas enfim, eu acho que por causa da Copa do Mundo, está meio, o assunto está ficando em segundo plano. Só que eu vou falar de um assunto tão sério, ou mais sério que isso, porque é o que está acontecendo, o que sempre aconteceu com os bolsonaristas chamados bolsonaristas raiz, esse gado nojento doente. O que aconteceu no Rio de Janeiro sábado, com aquele senhor, que duas vacas bolsonaristas e um boi bolsonarista faziam questão de gritar que aqui é Bolsonaro, eles agrediram um senhor, esses três covardes agrediram um senhor, aliás, essas duas covardes e esse covarde, não eram três machos, né? Então, assim, eles agrediram o senhor muito, bateram demais no senhor, simplesmente porque ele estava com uma blusa que tinha lá alguma coisa sobre o Lula e o PT, e eles acharam por bem de agredir o senhor. Isso me fez lembrar daquele senhor lá no estacionamento em São Paulo, que aquele cara deu uma voadora nele, que pegou ele de cheio, e o senhor acabou vindo a falecer, porque pelos ferimentos ali. Enfim, e tem o tesoureiro do PT, que no aniversário do cara, eles invadiram a festa do cara, mataram o cara dentro da festa dele. Aí hoje tem uns juízes aí, uns canalhas aí, querendo pôr o cara de doente, querendo deixar o cara preso em casa. É isso que eles fazem. Os canalhas, os bolsonaristas, canalhas, esse gado, por isso que são chamados de gado, de bagre, porque são os covardes. Quando eles estão ali de turminha, no caso de relação a esse senhor, estavam as duas vacas e o boi lá, bolsonarista, viram o senhor com a camisa do PT, acharam por bem agredi-lo porque ele é petista, na mente desses idiotas. Agora, estavam os três ali, né, duas vacas e um boi, e o senhor sozinho, então partiram para cima dele e machucaram muito ele. Só que eu acho que isso tem que ser visto como um crime brutal. Esses três idiotas aí tem que estar na cadeia. As duas idiotas e o canalha tem que ir para a cadeia, porque isso é muito sério, pessoal. Chegou um ponto, o Bolsonaro, quando ele criou essa seita desses zumbis bolsonaristas, ele criou um grupo de pessoas idiotas, violentas. Se você, na hora ali, se as pessoas chegassem ali, se eles fossem presos, e o policial ali perguntasse para ele o porquê disso aqui, o que esses três idiotas iam responder? Essas duas idiotas e esse idiota iam responder. Não é porque ele é petista, ou porque ele é comunista, Pessoal, isso é muito sério, porque quem criou isso foi o Bolsonaro, com essa legião de zumbis que ele criou, de pessoas idiotas, tapadas, porque você mostra para um cara desse, se você mostrar um vídeo de qualquer coisa em relação ao Flávio Rachadão, por exemplo, vídeo dele conversando com o Vocário, dele se humilhando para o cara para conseguir muito dinheiro, eles vão ouvir. E se você perguntar daqui 5 minutos sobre o que era o vídeo que você mostrou, ele fala, sei lá, para mim isso não importa não. Eles continuam, infelizmente, quando você vê uma pesquisa, igual saiu a pesquisa, acho que foi ontem, uma pesquisa até que não é brasileira, que coloca o Lula na frente do Flávio Rachadão, 6 pontos acima. Tem pessoas que comemoram. Não, isso não é motivo de comemorar, isso é motivo de ficar preocupado. Como é que um cara está fazendo o que esse cara está fazendo, vindo a todos, sabendo, as pessoas sabendo como é essa família, só tem ladrão, só tem os caras envolvidos em falcatruas, envolvidos com miliciano, com membros do PCC, do Comando Vermelho, os caras envolvidos com bandido, com faccionados, e muitas pessoas, infelizmente, mais de 30% do povo brasileiro ainda é a favor de um cara desse. Ainda deixou bem claro, para mim não importa, continuo votando nele. Então, quer dizer assim, ele quer que se exploda. Você vê um trabalhador, você vê uma dona de casa, você vê pessoas que têm benefício do governo. Todos os benefícios do governo a pessoa tem, muitas vezes uma família tem todos os benefícios do governo, porque um recebe Bolsa Família, um recebe o BPC, outro recebe, então alguma coisa a pessoa recebe, entendeu? E tem também os benefícios, não vamos também aqui ser hipócritas, no caso do estado do Goiás, tem também outro benefício que vem do governo do estado, que é o Mãe de Goiás. Enfim, tem dos programas do governo federal, tem GAI, tudo que você pensar, tem pessoas que recebem tudo isso
E falam que são contra o Lula, que não gostam do Lula. Esses idiotas não param para pensar que todo o benefício que o pobre trabalhador, que o pobre brasileiro, que o trabalhador, que o negro, enfim, que o favelado tem, veio dos governos de esquerda. Durante a história do Brasil, foram só 3 governos de esquerda. E todos os benefícios que nós tivemos, principalmente 90%, veio dos governos do presidente Lula. Vieram dos governos dele, tudo que você pensar, SUS, escola pública, SAMU, tudo que você pensar. Nós não teríamos nada se não fosse os governos de esquerda, principalmente os 3 governos, os 2 governos passados e esse que está agora no último mandato dessa eleição dele agora, esse último mandato dele agora, que ele vai continuar mais 4 com fé em Deus, todo veio dos governos desse cara. E tem pessoas que falam que não gostam do cara, pessoas que vivem disso, se não tiver isso, passa fome. Eu conheço famílias, se não tiver os benefícios do governo, eles vão passar fome, mas falam que não gostam do Lula. Olha que merda! E os caras ainda são violentos, ainda são esbravejadores, parte para cima. Eu vi um dia desse no mercado aqui, que eu vou sempre lá, no mercado onde eu faço compra, um cara, entendeu, parou o carro lá fora com o adesivo do Bolsonaro lá, 22, Bolsonaro, não sei o que lá, e o cara fazendo questão dentro do mercado de mostrar que ele estava armado. Ele não era policial. Tenho certeza que ele não era um policial. Ele era um desses caques da vida, que andam armados, ostentando uma pistola ali, para dizer, aqui ninguém mexe comigo, eu vou aqui reclamar, falar o que eu quiser, e ninguém vai mexer comigo, porque está armado. Só que ele esquece, entendeu, que uma arma não é caráter, não. A arma não ali não mostra que ele tem algum caráter, bem pelo contrário. No caso do bolsonarista, a arma mostra que é o que ele se sustenta ali. Sem aquela arma na cintura ali, ele pode ser do tamanho que ele for. Desculpem. Se o bicho pegar para o lado dele, ele se torna um gatinho capado. Ele vai miar fino, vai meter o rabo entre as pernas. Agora, se ele tiver armado e tiver 2 ou 3 ali com ele e tal, participam da mesma merda, aí ele é macho pra caralho. Aí ele grita, ele fala alto, e palma, ostenta. Mas se ele estiver sozinho, não, ele é um gato capado. Entendeu? Eu sofri isso aqui onde eu moro. Eu participei de um grupo aqui do WhatsApp, tinham 2 canalhas lá, que um eu já registrei 2 BOs contra ele, e outro tem 4 BOs registrados contra ele, simplesmente porque nesse grupo, que já tem 2 anos que eu saí fora desse grupo, entendeu? A pedido do último BO que fui registrar, a policial me pediu, fala, sai desse grupo, isso não vai te render nada, só vai te render aborrecimento. Eu ouvi o conselho dela e saí. Só tem um detalhe. O cara continua me perseguindo do mesmo jeito, entendeu? Ele grava vídeo falando que está me procurando, tá não sei o que, tá nada, ele é um canalha, ele é um frouxo, ele é uma pedeuta, ele é uma céfalo, não entende de nada. Então a picuinha dele dentro do grupo é porque ele queria falar de política e não sabia do que estava falando, eu rebatia ele à altura, ele não tinha, então ele começou a fazer o quê? Começou a me atacar pela minha origem, porque sou cigano, porque sou descendente de negro, pela minha religião, porque eu sou espírita, ele começou a partir para esse lado. Aí o que eu fiz, eu não ia bater de frente com uma praga daquela, que eu vou só me sujar. Se você entrar no chiqueiro, você vai se sujar, vai ficar fedendo, e lama de chiqueiro, para você lavar, haja detergente. Então, assim, eu simplesmente parti para o lado da rede. Já tenho 4 BOs registrados contra ele. Infelizmente, até hoje, ele não levou nenhum processo por causa disso. Mas, entendeu? Eu vou dar entrada agora com um advogado, dar entrada com pedido de que ele seja processado por tudo aquilo que ele intolerância religiosa, misoginia, racismo, preconceito, discriminação, tudo isso tem nos BOs, entendeu? Que eu registrei contra ele, e até hoje ele acha que não vai acontecer nada. Teve um deles que falou que vai dar nada, eu já fui processado 2 vezes, não deu nada, estou aqui tranquilo. Vamos ver se com esse não vai acontecer, com esse canalha. Mas é assim que eles são. Eles não têm argumento para discutir com você, porque uma grande maioria, 90%, são burros, são os acéfalos, entendeu? Os mequetrefes do caramba. E querem tirar onda com as pessoas que eles não têm QI, entendeu? Não têm capacidade cognitiva para discutir com as pessoas inteligentes, acabam ficando putos e partem para a ignorância, entendeu? Só que no meu caso, ele nunca partiu para a ignorância para o lado pessoal, vive se escondendo de falar que está me procurando e vive se escondendo de mim, porque no dia que ele cruzar meu caminho, eu já falei, eu tenho o BO dele me ameaçando de morte, um monte de coisa. Eu nunca ameacei de ninguém, eu só deixo bem claro e não vou negar isso nunca. O dia que ele cruzar meu caminho, ele vai levar um cacete,
que nunca mais ele vai esquecer na vida. Toda vez que ele lembrar, ele vai mijar na roupa e me chamar de covarde, porque eu vou arrebentar com ele. E olha que ele é metido novinho, entendeu? E eu não, eu tenho um orgulho da porra da minha idade, entendeu? Eu completei no dia 3 de junho, não foi 7 não, 7.0, e tenho orgulho da porra disso. Ele não é macho para me encarar, ele não é homem para atravessar o meu, homem não é não, porque ele não tem caráter. Ele não é macho para atravessar o meu caminho, porque eu vou dar uma surra nele, matar ele, não vou não. Quero que ele fique vivinho, mas que eu vou quebrar ele na pancada, eu vou. Eu tenho condições físicas, entendeu? E preparação para isso. E ele está ferrado comigo. Desculpa a indignação, porque o que fizeram com aquele senhor lá no Rio de Janeiro, sinceramente, é uma covardia das piores que tem. É isso aí, pessoal. Tenham uma ótima semana e não vamos esquecer nunca. Vamos varrer essa corja maldita para a lixeira da política brasileira. Não se esqueçam disso, por favor.